Vamos para o nosso texto, Mateus 28, os versos 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar? Deus e Pai, nós adoramos ao Senhor e bendizemos ao Senhor a todos os instantes, ó Pai. E clamamos que, apesar de nós, o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua mensagem, Senhor Deus, possa penetrar em nossas vidas e transformá-las, Senhor Deus. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus está agindo no mundo. Ele entrou na história, na nossa história, para realizar o seu propósito aqui na terra. Ele se revela para todos os povos, para todas as nações, com grande poder e glória, para receber glória desses povos, dessas nações. E uma das coisas que ele está fazendo é reconciliando representantes dessas nações, a igreja do Senhor, nessas nações. Ele está reconciliando com o objetivo de conhecê-lo e adorá-lo. Nos últimos dias, quando tudo se for cumprido, quando tudo acontecer, quando Cristo voltar, não será apenas a mais completa expressão de louvor do mundo, mas também a mais plena revelação do amor de Deus. E Deus, Ele realiza esses feitos na história através de um povo, através de seu povo. Se nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos Deus agindo através do povo de Israel. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, vai nos dizer assim, do verso de 1 a 8, mas eu não vou ler todo, mas apenas o 7 e o 8, diz assim: Porque grande nação há que tenha deuses tão achegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. O objetivo de Deus sempre foi as nações, e no Antigo Testamento Ele dá os seus estatutos e os seus juízos que revelam a sua lei, revela a sua vontade e o seu caráter, ao ponto que o povo de Israel, que cumpriria essas leis, as nações olhariam e falariam que Deus maravilhoso, que Deus, que nação que tem um Deus tão presente, tão próximo, que dão essas leis tão maravilhosas a esse povo. Nós queremos servir a esse Deus. As nações se achegariam a Israel através das leis, dos estatutos e dos juízos do Senhor, porque representam a vontade e o caráter de Deus. Mas não somente isso, não somente se achegando, como um exemplo claro, o que aconteceu com Batseba, com Salomão, que se achega para conhecer os grandes feitos de Deus através de um homem, mas também no Salmo 96, verso 10, vai nos dizer que reina o Senhor, dize entre as nações, reina o Senhor, dizei entre as nações, reina o Senhor. Não somente as nações iam se achegar a Deus por causa dos seus estatutos e dos seus juízos, mas também o povo de Israel deveria dizer entre as nações, reina o Senhor. Entretanto, Israel falhou. Eles pensaram que Deus era a sua propriedade e não espalharam o nome do Senhor, os feitos do Senhor, por todos os povos deste mundo. Até que Deus envia seu Filho Jesus.
E ele foi obediente e mostrou sempre ao lado da vontade de Deus. A obediência dele foi tão grande que foi a obediência até a cruz, ou melhor, até a morte. A vontade de Deus será feita por causa da obediência de Cristo Jesus. As nações se achegarão em Cristo Jesus. A ira de Deus foi suprida por causa do sangue dele. Tudo será completo por causa do derramamento do sangue de um justo em favor dos injustos. Por causa disso, Jesus diz no nosso texto que ele recebeu toda a autoridade. Toda a autoridade é dada por Cristo Jesus, a Cristo Jesus. E isso é algo comum, a autoridade é algo comum apresentado no Evangelho de Mateus. Em Mateus capítulo 9, verso 6, vai falar sobre autoridade. No capítulo 11, verso 27, vai falar que ele recebeu toda a autoridade, mas aqui é diferente, porque a autoridade aqui é mais completa. Jesus mostra o seu governo na cruz do Calvário. A autoridade entregue pelo Pai para ele neste momento é uma autoridade completa, perfeita. As limitações que eram dadas por causa da encarnação não existem mais. As limitações citadas, por exemplo, por Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, que ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu louvor, para vir aqui à terra, sujar os seus pés, passar fome, ser traído. Agora não existe mais. Não há mais essas limitações. Agora ele tem uma autoridade suprema sobre todo o universo criado. É como diz Abraham Kuyper: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer: é meu. Tudo é dele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Autoridade dada pelo próprio Deus Criador. E nós vemos constantemente as pessoas perguntando: quem é este? Quando Jesus realiza algum ensino, quando Jesus faz algum milagre, as pessoas perguntam: quem é esse? É nessa autoridade que Jesus diz aos seus discípulos: ide. Esse é o Filho de Deus. E ele diz: ide aos seus discípulos. Essa palavrinha ide não está no imperativo, não é uma ordenança clara assim, né? Mas por causa da urgência, por causa do que foi falado em todo o texto, como foi estruturado essa expressão em todo o verso, a palavra ide, ela toma uma forma de imperativo, uma ordenança. Isso já aconteceu, por exemplo, em Mateus capítulo 8, versos 18 a 22, quando algumas pessoas falam que querem seguir a Jesus, e Jesus fala: não, deixe os mortos sepultarem os mortos, não faça isso, venha e me segue. Por quê? Porque a urgência é grande. E aqui a estrutura mostra que a urgência é grande, então Jesus manda: vão, ide, que também está ligado lá em Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim: eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, se dirigiu-se a ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que todos os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, o seu reino jamais será destruído. O ide é o imperativo, é uma ordenança, porque não são todos ainda que servem. É esse que tem todo o domínio e toda a autoridade. Por isso que Jesus fala: ide,
vão, mas eles não vão de qualquer jeito. Não é um ide atabalhoado, mas é um ide com uma ordenança específica: fazei discípulos. Ide, é urgente, não são todos os povos ainda que servem ao Senhor. Fazei discípulos. Ide como? Fazendo discípulos. O Evangelho de Mateus, o discípulo é tanto o aprendiz como o seguidor. Essa ordenança existe uma submissão plena, completa a Jesus e total devoção e serviço a Ele. Vivendo em plena comunhão com Ele, ouvindo a sua palavra constantemente, obedecendo e praticando. Isso é fazer discípulos. E é isso que Jesus fala para os seus discípulos fazerem com outros. Os discípulos deveriam viver e ensinar as outras pessoas a como ter uma vida plena em Jesus Cristo. Como ter uma vida plena nele. Deixando então que o próprio Cristo amplie e expanda o que é a vontade e o desejo deles para esses discípulos na vida. Então, o trono de Cristo é estabelecido por toda a terra, fazendo discípulos. Ser discípulo é um compromisso. E Jesus, como comprometimento do Pai, glorificou o Pai fazendo discípulos. E nós glorificamos o Pai fazendo discípulos também, criando pessoas à imagem e semelhança plena dele, fazer discípulos. O papel do discipulado envolve e conecta a pessoa caída pelo batismo ao Pai novamente. Por isso que no nosso texto nós vemos que os discípulos deviam fazer outros discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas algo interessante há aqui nesse texto, porque a expressão em nome não está no plural, está no singular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expressando aqui a ação da Trindade na salvação do homem. O Pai é aquele que cria e envia o Filho. O Filho é aquele que salva e comissiona e envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo capacita e conforta a igreja do Senhor. A ação da Trindade na missão, no desejo de Deus pleno desde o início. A Trindade está presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia mostra para nós a Trindade. O problema é que esse conceito é difícil de nós entendermos. Conta a história, de Agostinho, que ele estava andando na praia, tentando buscar, entender o que é a Trindade, e ele encontra um menino cavando um buraco no chão, na areia, e ele tenta colocar as águas do oceano dentro desse buraco. E ele não consegue, não dá conta de fazer isso. Então Agostinho chega para ele e fala assim: por que você está chorando? O que está acontecendo aqui? Ele falou: eu quero pegar essa água do oceano e colocar dentro desse buraco e não estou conseguindo. Ele falou: olha o tamanho desse oceano, olha o tamanho do buraco, não tem como caber as águas do oceano todo nesse buraco, o oceano é muito grande. Quando Agostinho lembra e fala: como é que eu vou buscar entender a Trindade, do tamanho de um Deus que é um oceano, e caber dentro da minha mentalidade, que é um buraco na areia? Nós não conseguimos entender plenamente o que é a Trindade, mas que ela é clara em toda a Bíblia, isso sim. E nós vemos aqui nesse texto, nós vemos aqui que o batismo é feito através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não somente isso.
O novo discípulo, além de ser batizado, é também ensinado. E ensinamos, pois Jesus nos manda ensinar. Mas não é qualquer ensinamento. Os discípulos deveriam ensinar o que Jesus ensinou. Estar preocupado com o modo de vida de cada discípulo. Ele quer que vivamos de uma maneira agradável a Deus. Esse é o desejo de Jesus Cristo. Ele quer, como eu falei, expandir a nossa mentalidade, expandir as vontades dos discípulos, e expandir a nossa vontade, mostrar que o que nós queremos, a nossa mentalidade é muito pequena, e o que Ele quer para nós é algo muito maior. Muito maior. Não é fazer seleção, ensinar aqui não é fazer seleção das coisas que nos agradam e esquecer das coisas que não são tão legais assim, que nós não gostamos. Era necessário ensinar todas as coisas, todas as coisas. Nós temos a ideia de que, às vezes, crer no Evangelho é como se você tomasse um Doril. Você toma o Doril, a dor de cabeça acaba. Nós cremos, às vezes, que crer no Evangelho você crê e de repente todos os problemas acabaram. Nós pensamos muito no nosso momento aqui na terra, mas o ensinar todas as coisas é entender que a graça que foi dada também para crer em Cristo, que é a salvação, é a mesma graça que é nos dado para sofrer por Ele, como diz também lá em Filipenses. Eu queria contar uma história aqui para os irmãos. É a história de uma missionária chamada Glade Stein. Quem conta essa história é o pastor John Piper. E no ano de 99, depois de servir 34 anos com leprosos na Índia, um dia seu marido, Graham, seu filho Philip, de 10 anos, e seu outro filho Timothy, de 6 anos, são incinerados vivos dentro do seu próprio carro. Então, alguns repórteres daquele país chegam para ela e diz: e aí, o que você tem a dizer para a população da Índia diante desse assassinato que foi feito na sua família? E ela fala assim: eu só tenho uma mensagem para o povo da Índia. Não estou amargurada, não estou irada. Queimemos o ódio e espalhemos a chama do amor de Cristo. Sua filha Esther, de 13 anos, um outro repórter chega para ela e diz assim: o que você tem a dizer diante do que sua família sofreu? 13 anos, ela diz: eu louvo ao Senhor por ter achado meu pai digno de morrer por ele. Ensinar todo o Evangelho é ensinar que nós somos entregue todos os dias como ovelhas para o matadouro. O Evangelho não é o nosso Doril, que todos os problemas se acabam. Viver o Evangelho é viver a graça também de sofrer por ele. Todo o Evangelho. Nós precisamos ensinar isso, porque o que as pessoas mais buscam nos dias de hoje é segurança e conforto. Só que isso nós encontramos não somente aqui, mas principalmente no mundo a por vir. A nossa esperança é no mundo por vir. Ensinar todo o Evangelho. Esse é um problema que nós enfrentamos, de categorizar também o que nós ensinamos, mas também de hierarquizarmos o ensino das Escrituras. Nós, quando ensinamos a palavra do Senhor, nós colocamos: olha, vou te ensinar o básico, tá? O Evangelho. Depois de um tempo, nós vamos caminhando e galgando graus e colocamos assuntos mais complicados para você entender. O Evangelho é só o básico, só o simples. O café com leite, aquele que não... E categorizamos, hierarquizamos isso.
Ensinar o Evangelho todo é ensinar que o Evangelho, a morte e ressurreição de Cristo Jesus não é o básico, mas é a base de todas as coisas. Todos os assuntos teológicos que nós buscamos entender durante toda a Bíblia, ela é permeada pelo centro, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é o Evangelho. Nós não entenderemos, por exemplo, a predestinação, a eleição, o que Deus tem feito, e algumas palavras que a gente estuda dentro do seminário, né? Supralapsariano, infralapsariano, depois vocês perguntam para o pastor o que é, tá? Nós nunca entenderemos se não for permeado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca. O Evangelho não é o básico, o Evangelho é o que permeia tudo, é que faz a gente entender todas as coisas. Ensinar tudo é o que precisamos entender. E tudo isso, o ensinamento, o batismo, o ir, era para ser feito em todas as nações. E as nações aqui não são um povo separado, um território, como a gente imagina nos dias de hoje, tá? A Itália, o país que aparece a bota, a Alemanha, não é algo restrito nas suas fronteiras, mas a ideia aqui de ir para todas as nações, a palavra é etnias, todas as etnias, o Evangelho é para ser pregado por todas as etnias. Proclamar o Evangelho, fazer discípulos por todas as etnias. E é isso que deve ser feito. No Brasil há tantas e tantas etnias indígenas, por exemplo, que são não alcançadas. Pregar o Evangelho a todas as nações, levando à obediência pela fé, como diz lá em Isaías 49, verso 6. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, por restaurares as tribos de Jacó, tornares a trazer remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Fazer povos, nações, etnias, até as extremidades da terra, como discípulos do Senhor Jesus. Então, vem a palavra de ânimo, vem a palavra que vai impulsionar todas as coisas. E Jesus diz: eu estou convosco, eu estou com vocês. Aqui Jesus não fala, eu estarei com vocês. Jesus não fala isso, não é uma promessa, mas é uma afirmação. Eu estou convosco, eu estou com vocês. O mesmo que acalma a tempestade, que multiplica pães, está com os seus seguidores, com os seus discípulos, em todo o momento. Eu estou com vocês. É uma afirmação. E isso, irmãos, quando acabamos de ler esse texto, nós vemos essa palavra de ânimo, nós vemos que os discípulos iam pela autoridade dada, pelo aquele que é o Criador, que é o sustentador, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para ele, aquele que tem toda a autoridade. Nós vimos que há uma responsabilidade que eles vão de batizar e ensinar, mas a palavra de ânimo é tão forte, tão grande, a urgência é tão grande. O que você espera desses discípulos? Nós vamos, precisamos ir, não tem como negar, Ele está conosco, depois de tudo que nós presenciamos, durante os 3 anos que caminhamos com Ele, nós vamos pregar o Evangelho a todas as nações. É o que nós esperamos dos discípulos, depois de serem capacitados, depois de serem enchidos pelo Espírito Santo no Pentecostes, depois daquela pregação tão bela de Pedro, que 3.000 pessoas de homens, fora as mulheres e crianças, se convertem. Depois de tudo isso,
O que você espera? Os discípulos, os 11, foram espalhados pelas nações, e o evangelho foi pregado por todos os povos. Mas, infelizmente, isso não acontece. Eles ficam em Jerusalém. E se você ler o livro de Atos, Atos capítulo 8, Deus manda perseguição. E Estevão é morto. E no início dos versos do capítulo 8 vai dizer que, por causa da perseguição, eles saem de Jerusalém. Mas os discípulos ficam. O evangelho chegou a outros povos, não por causa desses discípulos que ouviram a primeira ordenança aqui, mas por causa de discípulos. E eu anotei na minha Bíblia, há muito tempo atrás, eu coloquei como heróis anônimos. Pessoas que nós nunca vamos conhecer, não sabemos os nomes. Talvez somente na glória, e com certeza na glória nós saberemos. Mas são pessoas que a Bíblia não diz o nome. Só diz que saíram para pregar o Evangelho por causa da perseguição. Saíram de Jerusalém. Não são todos que são Gleides e Stênis, como o relato dessa mulher. Não existem vários Ronaldos Lidórios, apenas um William Carey, apenas um Adoniran Hudson, apenas um. Mas existem vários e vários heróis anônimos, hinos por todas as nações, povos, etnias, pregando o Evangelho. Vários e vários, irmãos. Várias pessoas que nós nunca saberemos o nome, mas estão pregando o Evangelho. Porque eles creem ou que Cristo está com eles, ou eles vão por causa de perseguição ou de outros problemas. Porque a vontade de Deus é cumprida. Deus está agindo no mundo. E Ele quer criar povos que o adorem. E Ele faz isso através da sua igreja, através do seu povo. Ou através de uma perseguição que faz com que o povo se espalhe, ou através de entendimento da igreja de ir para as nações. Ou então, quando a igreja não vai para povos do Oriente, para povos muçulmanos, com medo, Ele faz com que os povos muçulmanos venham para cá, como refugiados, para você testemunhar o Evangelho e pregar o Evangelho para eles. Porque o plano de Deus é cumprido. O fazer discípulo é uma ordenança. Nós não temos escolha. Nós não podemos falar assim, Deus, isso não. Isso é para o missionário, para o pastor, para o líder da igreja, mas eu não, eu estou aqui tranquilo. Nós não temos escolha. Por isso que esse texto, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ecoa até os dias de hoje para a sua igreja. É uma ordenança que nós temos, que nós não temos como negar. Seja para povos e etnias tão distantes, como a Indonésia, para onde eu e minha família vamos, seja para um amigo, parente, tão próximo de você. Ide, fazei discípulo. Ide, fazei discípulo. Que Deus nos abençoe grandemente.